No campo do direito, há aposentadoria para DDH, há BBC, LOAS, você pode até explicar um pouquinho o que é LOAS, BBC, para quem tem DDH. Você já aposentou alguém, já conseguiu auxílio-doença? Você tem uma experiência nessa área? Certo. Primeiramente, obrigada, Alessandro, pelo convite, né, da gente estar aqui falando sobre isso. Achei muito interessante, né, o que a Glaucia falou, que sobre o estado incapacitante, né? Porque o que acontece? No ramo do direito previdenciário, a gente tem alguns benefícios que são por incapacidade, né? Aí quando a gente fala, você falou do BPC, do LOAS, né? É um benefício diferente. Ou mesmo da aposentadoria. Ou até mesmo a aposentadoria, né? Então a gente tem os benefícios por incapacidade, que são os benefícios previdenciários, e a gente tem o benefício assistencial para a pessoa com deficiência, que é o BPC LOAS que você estava falando. Né? Achei até interessante a Glaucia trazer aqui a questão do impedimento da participação daquele indivíduo na sociedade, porque o BPC fala muito disso, né? Ele fala exatamente isso, que aquela condição tem que me impedir de conviver em igualdade de condições com as outras pessoas. Então, não necessariamente seja uma incapacidade de trabalhar, por exemplo, às vezes o indivíduo consegue trabalhar, mas ele tem ali um impedimento que dificulta tudo. Né? E hoje em dia a gente tem até um benefício diverso, que embora com o BPC a gente não consiga, o cidadão não consiga ter o benefício de trabalhar, mas a gente já tem um benefício hoje em dia, que é um benefício para pessoas que não conseguiam trabalhar, hoje em dia se recuperaram dessa condição, mas que ainda tem um impedimento. Depois a gente pode abordar um pouquinho melhor esse benefício, que é um benefício diferente, que é bem recente. Mas eu achei interessante o ponto de vista da Glaucia, porque o que acontece? É possível, sim, né, ter esses benefícios por incapacidade, mas é fundamental a gente analisar qual que é o grau de impedimento, o grau de incapacidade, qual que é a dificuldade que aquele indivíduo ele vai enfrentar, né, e o que seria, sociedade. Giovana, e o que caracteriza, por exemplo, entrou uma criança no seu consultório, geralmente acompanhada por uma mãe. Uhum. E ela vai te apresentar, olha, meu filho não está conseguindo estudar, ele deveria estar na 8ª série, mas está atrasado porque tem uma dificuldade de relacionamento. O que dá condições para você pedir juridicamente uma ajuda? Porque me parece que o LOAS e o BBC, pelo que a doutora Ariane estava até explicando para a gente aqui, sim, ela tem que ser caracterizada ou para uma pessoa que tem mais de 65 anos, ou ela é caracterizada por deficiência física ou mental. E também, ela me explicou, se eu estiver falando besteira, pode corrigir, que tem que estar a pessoa na vulnerabilidade do problema. Na verdade, o que caracterizaria, então, porque deve ter uma mãe agora vendo o programa, tá, meu filho tem DDH, ele teria direito a pegar um LOAS? Na verdade, assim, a gente não tem só a deficiência física e mental, né? Alienações mentais. A gente tem a deficiência intelectual, acho que se enquadraria melhor nesse tipo de deficiência, né? O que é preciso identificar? Por exemplo, no caso de uma criança é diferente, porque a criança ela não vai trabalhar, ela não vai ter uma vida autônoma, né? Ela depende do pai e da mãe para essa situação, para ela conseguir viver, vamos dizer assim. Mas o fato daquela criança demandar mais atenção e mais tempo também pode ser um fator para conceder um benefício desse. Porque uma criança que exige maior tempo, maior disposição dos pais, os pais precisam estar mais atentos, ela impede aquele indivíduo de trabalhar. O pai ou a mãe de trabalhar por certas situações, né? Vamos dizer assim. Então, tem crianças, por exemplo, que não conseguem... A gente tem casos no escritório de crianças que não conseguem estudar, que abandonam a escola. Estou me coçando aqui para fazer uma pergunta. Pode fazer, faça. Eu estou fazendo uma ligação do que você está dizendo com porque me ocorreu a questão da inclusão, né? Sim. Então, seria um direito de estar... É basicamente uma forma de incluir esse indivíduo na sociedade. Exatamente. Aí entra na questão do direito dele como cidadão. O que ele tem que ter para ter direito a isso? Essa é a questão. Sim. Certo. Tem que ter ou tem que não ter, né? Então, o estado de vulnerabilidade vai ser em ambas as ocasiões, tanto pro idoso ou para o deficiente, que é o estado de vulnerabilidade, aquela pessoa que ela está numa condição social, econômica, financeira, que pode colocar ela em risco.
Aí a gente fala de risco de fome, de não conseguir pagar as contas, de ficar sem Medicações. moradia. Então, pessoal, está entendendo, Giovana, não vou chamar de doutora. Tranquilo. A pessoa pode ter uma renda acima da renda que a lei permite, mas se o advogado, o juiz entender que ele está mesmo assim vulnerável, ele pode pedir essa ajuda para o governo, esse BBC? Porque parece que tem que ser um quarto salário. O BPC em si, assim, em questão de deficiência, a pessoa não pode ter a renda, ela não pode ter a renda. Mas uma pessoa familiar pode ter a renda. Porque no BPC, a gente trabalha com a vulnerabilidade da família. Não é só com a vulnerabilidade do indivíduo. Então, aquele lar precisa estar vulnerável. Então, o que a gente vai analisar? As condições financeiras de todos os indivíduos da família. Pode haver uma renda, tá? A lei, ela fala em 1/4 salário mínimo por pessoa, renda per capita, né? Na casa. Mas a gente tem alguns fatores que tornam mais maleável essa renda. Na verdade, até foi determinado que ela é uma renda considerada inconstitucional, enfim, que é questão de se torna impossível, Mas na a verdade. aposentadoria para DDH, não? Depende. Aí a gente está falando de um critério de avaliação médica, né? Porque aí o que a gente vai observar nesse caso? Se aquele indivíduo tem impossibilidade de trabalhar, impossibilidade de se manter com renda advinda de trabalho. Aí, o que a gente vai começar a analisar, Alessandra? A gente vai começar a analisar se aquele indivíduo, a doutora Glaucia falou aqui, muito bem explicado, que o estado incapacitante, nem sempre o indivíduo vai ter o estado incapacitante. Às vezes ele vai ter um fator que atrapalhe, mas não incapacite. Então, o que é importante que essa pessoa procure primeiramente? O auxílio de um médico, né, no psicólogo, no psiquiatra, enfim, para avaliar se aquele indivíduo tem aspectos que impedem ele de trabalhar. Esse é o critério para uma aposentadoria. Ou então, por exemplo, uma criança tem um estudo ou um convívio normal. Um estudo ou um convívio normal, ou essa criança necessitar de mais tempo de vigilância dos pais. Eu vou